E aí, preparado para mais histórias do Vermelhão? Aguarda a vinheta que a gente já volta. Salve, Lucinerds! Como já mostramos antes da vinheta, estamos de volta com o Hellboy e agora com a edição histórica volume 3. O Caixão Acorrentado. Exatamente. De novo, já apenas com o Mike Mignola. Exatamente. Edição de 188 páginas. Esse é o volume 3. O preço de capa, ele saiu como R$ 54,90. Lembrando que isso é negociável, né? A Amazon trabalha muito com desconto. Na linha de 40, 42, mais ou menos essa média de preço que se acha lá. Exatamente. É óbvio, né? Então o acabamento continua aqui o mesmo rigor, né? O mesmo bem primoroso. Como todos fazem parte de uma coleção, Isso. a Mythos manteve o padrão. Quando isso aqui foi lançado a primeira vez aqui no Brasil, né, pela Mythos, se eu não me engano eles lançaram nesse mesmo padrão do volume 1 ao 6. Depois foram saindo os outros, né, que saíram com títulos separados, né, ou títulos não necessariamente associando como edição histórica, mas faziam parte ainda, né, dessa coleção, né, de edição histórica, e só que não saíram já com esse mesmo acabamento, pelo menos inicialmente. Eu sei que recentemente a Mythos ela tá lançando, ela voltou a lançar, né, novas edições, e aí tentando padronizar o acabamento de títulos que tinham saído depois com capa cartonada e tal, mas ela já tentando dar um mesmo primor aqui de acabamento para ficar tudo no mesmo padrão. Agora ela já tem um público mais consolidado do que naquela época que tinha que disputar o público em bancas e tal. E aí, em função disso, ela já tem um controle melhor das tiragens. Isso. E isso tem ajudado no planejamento aí das coleções, né? Eu não tenho o que reclamar. Aqui pese, tem muita gente reclamando do preço, né? Enfim, isso é muito subjetivo, mas o fato é que estão publicando, tá vindo seriadinho, as histórias tão boas, né? Essa mesmo reúne uma coleção de histórias de 92 a 99. De 94 a 99. 94 a 99. São 7 histórias, né? São 7 contos. 7 contos. E essa edição, eu particularmente, os próximos eu terei que ler. Eu li inicialmente o Hellboy justamente até essa edição histórica número 3, né? A número 3. E Hellboy, é a que você eu dá mais licença, gosto. eu vou botar aqui porque a gente vai mexer. Deixa ele chegar mais pertinho aqui, ele fica em primeiro plano. E é a edição que eu mais gosto. Essa daí, sem sombra de dúvidas. Inclusive tem uma história aí que ganhou o Eisner. Sim. Né? O de 98. Né? O Eisner de 98. Eu não lembro se é o próprio. Eu não lembro qual foi a história. Eu acho que é o próprio Caixão. Se não for o próprio Caixão Acorrentado, é a história do. Que faz referência ao Frankenstein. Né? Que tá lá na frente. Essa história do cadáver, ela abre com essa primeira história, que é o cadáver. Essa história eu adorei, cara. Ela me lembra, inclusive, o melhor do Jonah X. Eu gostei. É um conto novamente, para aquele público que gosta de contos na linha de terror, horror. Isso. Né? Só que o Mignola, me parece que de fato ele vem numa evolução e aí ele deu uma melhorada substancial, inclusive no humor do Hellboy. Então, né, essa história aí do cadáver que... É do folclore irlandês, não é? Tem a ver com as fadas. Isso. Que elas, pelo folclore irlandês, as fadas elas sequestram bebês humanos. Isso. E colocam um bebê deformado delas, um bebê fada no lugar. Né? E aí o humano acaba criando o bebê fada deformado e as fadas fazem com o bebê humano para integrar o seu próprio povo. Isso. Os pais de um desses trocados descobrem, contratam o Hellboy para recuperar o bebê. E o Hellboy entra num acordo com as fadas e o acordo é justamente que ele pegue um cadáver e faça um enterro. É excelente. É hilário. A história é muito boa. É hilário. E é engraçado que nesse aqui, para cada um desses contos, tem uma introduçãozinha do próprio Mignola. Do próprio Mignola. Não é? Porque ele, como eles foram recontados, ele explica o que é que ele pensou no momento. Essas novas histórias, tem muitas que tem página extra que ele redesenhou. Isso, justamente por conta da coleção, né, da edição histórica. Exato.
E ele fala que o cadáver, na época que ele colocou, que ele escreveu, ele achava que era a pior coisa que ele já tinha feito na vida dele. É a melhor história dele. É muito E boa. é muito engraçado. Boa. É. Eu me diverti muito. É a edição que eu mais me diverti do Hellboy, é essa. Aí depois vem Botas de Ferro, que ele Sim. pega também uma questão de um folclore também. Essa eu acho mais ou menos, né? Porque assim, algumas dessas histórias são muito assim. Hellboy vai, é contratado, ou alguma coisa chama a atenção do Bureau de Pesquisa e Defesa Paranormal, aí ele vai, tem um monstro, tem alguma aberração, ele dá um cacete e acabou. Sim. Não é? É uma coisa assim, padrão. pá. Segmento esse padrão. Muito objetivo, né? É pra mostrar realmente a atuação dele. Então a gente não vê muito a integração dele com o Bureau em algumas delas. É o que o Bureau menos aparece, porque Isso. tem uma história que aparece ali, Sherman, tem uma doutora que O essa próprio aparece. Abe aparece. É isso, a doutora tá A aparecendo. doutora quem mais aparece. A doutora lá. E a Kate, né? A Kate, que é quem mais Isso. aparece. E o Abe, numa história, ele É dá na mesma da Liz, né? que ele dá tá lá. Tem uns quadros. Né? Nem participa, assim, tem uns Então quadros. aí foi, né? O Cadáver e Botas de Ferro, folclore irlandês. Aí vem Baba Yaga. Lembra que a gente falou Que é uma complementação da história do volume 2. Na verdade, isso aqui teria acontecido antes do volume 2. Essa edição, inclusive... É porque no volume 2 a Baba Yaga aparece sem um olho. Isso. E aí ela fala que foi... Que o Hellboy tirou. E aqui E aí aparece aqui na historinha. Baba Yaga já é do folclore russo. Exato, não é? exatamente. Aqui tem a Casa no Pé de Galinha. A Casa de Pé de Galinha. Isso. Aí depois vem Natal Subterrâneo. É muito boa a história da Baba Yaga também. Sim, legal. Eu gostei. Aí vem Natal Subterrâneo. Nossa, essa história do Natal, ele pegou um conto e a relação que ele faz, a interpretação dele do conto, eu gosto muito, né? Inclusive tem uma página, pra mim, uma das melhores. Tem a página do Mignola desenhando o Hellboy de Papai Noel. Assim, rapaz. Que a velhinha lá, aí ela fala, pensou que eu não tinha te reconhecido? Aí ele, perdão, senhora, você é o Papai Noel. E aí o Mignola tá desenha ele como papai, como se a senhora tinha enxergado ele. Né? Eu achei espetacular isso aí. Eu falei, caramba, velho, que presente isso aqui, viu? Aí vem o próprio Caixão Acorrentado, que é o título que dá nome à edição. E é a história que conta a possível origem do Hellboy. Né? Sim. E essa história é interessantíssima porque ela está com a relação que é isso, o Mignola vai soltando as coisas lá na primeira edição que nós resenhamos. Exatamente. Quando o Hellboy é invocado, um dos Lembra paranormais... lá na Inglaterra durante a Segunda Guerra Mundial e tal, pois é, lembra disso. Um dos paranormais que detectaram o local onde ele Foi apareceria a viu mulher, né? um espírito da freira e do padre. E aí ele só solta, tá o espírito lá, ele fala uma frase meio desconexa naquele momento e deixa pra lá. Nessa edição ele desenvolve a história da freira e do padre e é exatamente muito boa. Porque ele coloca que ele começa, onde o Abe aparece também, né? Que ele começa com uma carta pro Abe e aí ele tá narrando por que ele voltou pra aquela igrejinha lá, pras ruínas da igreja em East Bromwich. Que ele só tinha estado antes, há 50 anos atrás, justamente quando ele chegou. Quando ele foi trazido para o planeta, né? E aí é legal. Aquilo que a gente contou, né? O Mignola vai deixando os hiatos e depois ele vai preenchendo. Isso. E aí é legal, é a Lady... Cadê? Cynthia Eden Jones, que era a médium que estava lá na época que ele chegou. Foi quem detectou que o Hellboy apareceria ali. Isso. Para não entrar em muito detalhe, né? A história é muito boa. A possível origem, olha, é fantástico. É uma possível origem do Hellboy. A história é muito boa. O Mignola, ele desenha muito bem, mas nessa ele tá particularmente acho que inspirado. Olha, né? Os realmente, desenhos dele... Não, e eu acho que nessa edição como um todo, não é? A própria seguinte, Os Lobos de Santo Agostinho. Eu gosto também. Também, o desenho também tá muito interessante. Um detalhe interessante é que nessas histórias aqui, ele desenha, mas ele não colore. Não é? É o mesmo colorista da edição anterior. Meio que alternado. David Stewart, James Sinclair. Tem umas histórias que são os dois fazendo a colorização juntos. Eu gosto do trabalho do continua fantástica. A arte, como o Eduardo estava falando, para todas as histórias, o que eu acho legal do Mignola é que quando ele precisa, ele desenvolve bem o cenário. Então o cenário fica primoroso. Sim.
Mas quando o cenário não é muito importante, ele simplesmente apaga o cenário, bota um borrão. Mas é isso que eu acho interessante, porque ele deixa o foco, né? No Hellboy. Isso. E na história, onde né? o que você precisa estar prestando atenção. Então, aqui, a parte da arte não é tão relevante. Então, ele foca no texto. Isso. Né? Aqui, a arte é importante. Exato. Então, ele vai fazer um trabalho mais caprichado. Eu gosto muito disso. Bom, aí vem Os Lobos de Santo Agostinho. De Que novo. É uma história sobre licantropia. Isso. Né? E aí ele... Ah, pronto, aqui. É justamente essa. Os Lobos de Santo Agostinho foi a primeira história que ele escreveu sozinho. Aí, uma vez que a minissérie de estreia do Hellboy teve o roteiro de John Byrne, Lobos marcou minha primeira tentativa de assumir também o trabalho de escritor. É muito bom. E, né, que ele fez... Que foi lançado em partes, né? Uhum. Aí essa acho que ele acrescentou acrescentou 8 páginas para o Lobo de Santo Agostinho. Isso, é para um público diferenciado. Porque ele fechou, né, algumas coisas que tinham ficado Isso. não tão bem explicadas, ele adicionou essas páginas aí. Aí aqui E a arte dele continua, a meu ver, impecável. É. Né? A quem acha o desenho Olha, do Mignola esquisito, eu gosto. Não, eu acho Eu acho que é fantástico. adequado porque ele escreve. É. Enfim. Aí o lobisomenzão grande Sim, aqui, é. né, a licantropia. E aí a gente vai para o último conto, que é Quase um Deus. É, que no O título original seria... Almost Colossus, né? É, Almost- Almos Colossus. É, exatamente. Seria quase um colosso. É. Que Eu até ele- acho mais adequado É. o título em inglês do que em português. Exato. Que esse aqui ele já puxa do volume 2. E isso, ele desenvolve uma coisa que era quase nada, que é o volume 2. Aí a gente, né, quem já assistiu provavelmente já leu, Aí vamos esperar que já tenha lido. é lido, mas a Lee Sherman perde os poderes dela com um homúnculo. Isso. Num detalhe. Quando eles estão fazendo a investigação na Romênia. É uma história paralela, não desenvolve isso, ela vai lá. Fica lá. É. Aí, Aqui- pra surpresa de quem pega o volume 3, Ele desenvolve o arco inteiro. desenvolve. Inteiro. E tem uma homenagem ao Frankenstein. Né? Sim, A história é toda. É tudo toda uma homenagem ao baseada no Frankenstein. conto do Frankenstein, É. que é uma história de um homúnculo. Exato. Né? A tentativa do humano de criar um homem. Exatamente. É. Né? Então é. Que é uma das heranças aí das ideias de alquimia, né? Da alquimia, Sim, de exatamente. tentar criar vida humana artificial. Exato. Não é? Os alquimistas tinham essa tentativa e era através justamente desse homúnculo, que seria uma tentativa de recriar. O Frankenstein não deixa de ser isso, Não, né? não deixa. A Mary Shelley, quando criou o Frankenstein... E a história você vai ver muito claramente as referências. Tem uma coisa que o Surfer adora, eu também, que é o glossário, né? Rapaz, E aí olha, você vê o quanto a história do Mignola é rica. Ó, né? isso tudo aqui é glossário É. que ele vai fazendo referência. É. Então você vai lendo as coisas, aí tem lá um númerozinho, aí você volta pra página do glossário. Rapaz, Gente, detalhe, coisa que aí- é detalhe. Você pensa que um nome que o cara solta lá, Pronto. você acha que não tem nada a ver. O penúltimo conto que a gente falou aqui, Os Lobos de Santo Agostinho, ele vai dizer quem era Santo Agostinho, ele vai explicar tudo. É uma Aí aula. tem hora que ele fala aqui de São Patrício, né, que é muito forte lá na Irlanda, né, na cultura irlandesa. Aí ele vai explicar. Gente, ele destrincha tudo. O cara tem a cultura do mundo, das lendas do mundo. Não, e ele vai tem uma hora falando, aqui- e ele vai falando das inspirações dele. Tal história eu escrevi quando eu vi tal conto. Tal história, e ele fala das variações dos contos. Né? Ele fala, esse conto tem uma variação que termina assim, tem uma variação que termina assim. Você fala, caralho, esse cara deve ser uma biblioteca. Rapaz, e você vê como o negócio ele vai atrás de tanta coisa, porque aqui a gente conhece Vlad, Sim. Tepes, Vlad o Empalador, que foi justamente a figura histórica Que deu origem ao Drácula. ao Drácula do Bram Stoker, mais especificamente, sim. né? Que é um livro muito bom. Exato. E ele vai atrás do antecessor, no caso do antepassado. Aí ele cita aqui o tal do Miné Selhal, o Miné o Malévolo, que na verdade que vem depois, na verdade já é gerações futuras. Ele é filho de Vlad III Dracul ou Vlad Tepes. Ele pega as referências e ele olha, é fantástico. As histórias são boas porque fantástico. quando você olha o glossário, você percebe que as histórias são tão boas. É tudo amarradinho, ele faz realmente um trabalho de pesquisa. Então O Hellboy sempre... há esforço, há trabalho duro nas histórias. O Hellboy sempre com aquele esforço, com aquela pegada sarcástica, né, o tempo inteiro, que é um traço fantástico do personagem, Sim. que eu adoro. Né? Olha, vale muitíssimo a pena, recomendadíssimo, tá aqui. Né? Ó, ele aí também fazendo a recomendação dele.
Então, de fato, eu também acho que, assim, gosta do Hellboy, tá nessa vibe de colecionar, tem que estar na sua coleção. Né? É obrigatório. É obrigatório. Gosta de conto de terror, horror, vá ler o Hellboy. Gosta do Hellboy? Pega a edição número 3, que pra mim, das que eu li, é a que tem as melhores E ela funciona bem sozinha. Porque o Mignola, ele tem esse esforço. Em que pese as histórias dele estarem todas conectadas, ele faz um esforço para manter as histórias independentes. Pra você conseguir Ela pegar... é referenciada, mas Isso. ela não é necessária. Né? Você consegue pegar a história, ler e pronto. Se você não lê mais nada do Hellboy, ou se você não tinha lido nada até então, você vai ler e vai gostar, vai ter uma experiência Até boa. porque ele não escreve de forma linear, então, por exemplo, aqui tem histórias que se encaixam antes, tem histórias que se encaixam depois do volume 2. Tem histórias que estão lá com o volume 1, tem histórias que estão no volume 2 e tem possivelmente alguma que vai ser desenvolvida mais na frente. E tem as soltinhas. Exatamente. Né? Então, é isso aí. Recomendadíssimo aqui, como você já falou. Muito. Eu acho que a Mythos tem feito um trabalho primoroso, pelo menos com a edição do Hellboy na Dark Horse. Exatamente. Então, finalizando os nossos trabalhos com mais uma edição número 3 do Hellboy, sua edição histórica aí, edição primorosa da Mythos. Yusef, nossa frase feita. Para não termos problemas nem com royalties, nem com direitos autorais, nem com a mão direita da destruição aqui. Bazinhos que é Nerds. Grande abraço. Valeu, gente.